Quero, em nome de todos os homens, parabenizar as mulheres, que hoje é dia delas. Uma salva de palmas para as mulheres. Amados, aqui com Tioari, vou dar falta, hein? Vou dar falta quem estiver conversando. Irmãos, é com grande honra que eu quero fazer uma comunicação a vocês nessa manhã. Quero chamar aqui os pastores e diáconos aqui à frente. Venham todos aqui, por favor. Marco Aurélio. Venham todos aqui à frente. Esse é o time de trabalho. Pastor Caio, Pastor Domingos, Pastor Ari, Pastor Marcos de Iracemápolis. E agora queremos anunciar para vocês que nós vamos ter o Pastor Fábio. Amém? Vamos ter também a pastora Fabiana. Só para mexer com ela. Amados, esse irmão já tem caminhado conosco como diácono há muito tempo. Ele é líder de um grupo. O grupo tem crescido, se fortalecido. Na verdade, eu admito que é um reconhecimento um pouco tardio devido à pandemia, devido às situações que tivemos teocráticas, teológicas, e agora nós entendemos que era tempo e, por fim, acaba sendo o tempo de Deus para todas as coisas. Então, assim, nós queremos dizer que existe uma unidade entre nós e reconhecendo o trabalho do irmão. Então, existe uma data prevista, ainda não está totalmente confirmada, mas já está 80%, digamos assim, que será dia 21 de junho, lá na Casa de Portugal, porque é um ambiente um pouco mais... Aqui, inclusive, eu quero pedir perdão a vocês, a acústica deste lugar não é pronta para som, então fica muito reverberado. Lá não, lá é uma acústica pronta para esse tipo de evento, então... Lá você ouve até um mosquitinho que voa, mas aqui é muito barulho. Que bate e volta, bate e volta. Então, vocês nos perdoem, porque além de nós sermos uma igreja que eu acho que é italiana, porque o povo barulhento, a começar do pastor mais velho, o local não ajuda. O local não ajuda. Mas vamos mudar o assunto, vamos voltar ao assunto. Eu queria dar a palavra para o Fábio, para ver se ele tem alguma coisa para comunicar, para falar do que ele está sentindo. Eu estou sentindo alegria. Eu conversei com os irmãos quando falamos sobre isso. Isso vem de Deus, isso não vem de nós. Isso é algo que o Senhor vai achando no nosso coração. Todos nós somos chamados para viver para Ele. E conforme nós vamos vivendo para Ele, o Senhor vai colocando o amor dEle no nosso coração. E conforme a gente vive esse amor, isso intensifica. E eu creio que isso é algo que eu tenho procurado viver no Senhor desde que eu entendi porque o Senhor tinha me chamado. Como a Ari falou, em algum tempo a gente falava ordenação. Talvez para soar como a palavra fala, mas eu já tenho trabalhado como alguém que serve, né? Alguém que deseja servir, proclamar o Senhor e cuidar do povo dele. Então, eu entendo que isso é algo que o Senhor está trazendo como mais um passo. E eu agradeço o Senhor por isso, porque nesse reconhecimento é obra do Espírito Santo, daquilo que Ele tem feito na minha vida e que Ele tem toda a liberdade para continuar fazendo. A gente fala de uma maneira até brincando, mas de uma maneira muito real, que crescer no reino de Deus
é crescer para baixo. No sentido de aquilo que o Senhor Jesus ensinou a gente fazer. Aquele que quiser ser o maior entre vós, que sirva a todos. Então, esse passo é mais um passo para servir a todos. É mais um passo para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que Ele sendo exaltado é aquilo que eu desejo, em tudo aquilo que fizer. Amém. Os colegas querem falar alguma coisa? Então, eu quero aproveitar este momento que tem um grupo grande de Poços. Poços, coloquem-se em pé, por favor. Todos que vieram de Poços hoje. Amém. Podem se assentar. A igreja em Poços, escuta o que eu vou falar. Ela vai bombar. Esse povo vai ganhar muita gente para Jesus naquela cidade. E eu queria aproveitar para chamar os servos de Poços, que são o Carlão, o Eduardo e o Antini. Esses três, a gente não colocou o nome de líder, não, a gente colocou o nome de servo. Porque aquilo que o Fábio falou ali agora, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai servir. E onde está o Rafa Antini? Nós também lá em Poços, nós tivemos já um tempo orando sobre Deus levantar entre esses irmãos uma pessoa que assumisse a frente, pelo menos por enquanto, e a gente espera que Deus conserve isso, né, na vida. Vem aqui, Antino. Antino está chegando aqui, Eduardo. Hoje foi resgatar, mas... E a igreja em Poços chegou à conclusão de que o Antini deveria ser o líder local. Vem aqui, Antini. Só para a igreja saber, né? Ele acaba de assumir o lugar do Fábio. Tipo assim, ele está em treinamento para poder futuramente, Deus aprovando, que a gente espera que aconteça, né? E, com certeza, a igreja em Poços é muito nova. Deus está formando, Deus vai levantar outros homens, né? O Eduardo e o Carlão, que já são lá discípulos que cooperam bem, também são homens valorosos que fazem parte desse conselho. E a gente, né, futuramente, Deus levantará até outros homens para fazer parte desse conselho lá, porque nós cremos que os 5 ministérios que tem na palavra, o apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor e o evangelista, Deus vai levantar esses homens todos. Então, com essas características aqui, em cada lugar, aqui também tem representado, né, Hortolândia, aqui tem representado Sumaré, aqui tem representado Iracemápolis, e Deus vai fazer isso em muitos outros lugares também, em nome de Jesus, só para o conhecimento dos irmãos. Então, eu queria chamar o Fábio aqui à frente, mais o Antini, e queria que todos nós estendêssemos as mãos sobre eles, para abençoar esse tempo, para eles trabalharem bastante, para Deus confirmar todas essas coisas na vida deles, do Antini, e que o Senhor direcione e que envie muitos outros homens para trabalhar para essa seara. Amém? E eu quero aproveitar para profetizar sobre Campinas, Sumaré, Limeira, Hortolândia, Valinhos, que a igreja vai bombar também. Amém. Para a glória do nome dele. Amém? Aleluia. Ora aí, Domingos, abençoe a vida dele. Amém, Senhor. Nós, como igreja, crendo na Tua palavra, na Tua promessa, nós queremos agora abençoar a vida do Fábio, do Antines. Senhor, que o Senhor a cada dia mais encha ele da Tua graça, da Tua presença, que a unção do Teu Espírito Santo a cada dia seja derramada sobre a vida deles e que eles possam exercer o seu chamado a cada dia mais de servo do Senhor, daqueles que servem, que têm o coração inclinado para o Senhor e que o Senhor os inclina para onde o Senhor quiser. Abençoamos eles com graça, com sabedoria, com unção do Senhor. E que a cada dia mais eles possam depender do Senhor em tudo. Nós declaramos, Senhor, que seja um tempo próximo na vida deles prósperos, espiritual, emocional,
que tudo possa cooperar para o teu reino na vida deles, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vocês querem falar alguma coisa? Está tudo tranquilo? Então podem se assentar, por favor, toda a igreja. Quero anunciar para vocês também que... eu queria falar alguma coisa com vocês. Não sei se vai ser uma pregação, mas eu queria mais compartilhar algo. Então, não espere uma pregação, me deixem livre. Mas, algo... Veja bem, nós, por muitas décadas, andamos e ensinamos sobre o Evangelho do Reino. E nada mudou. Eu posso dizer que algumas coisas acrescentaram depois. Algumas coisas acrescentaram a esse entendimento que nós temos. O que é o Evangelho do Reino que nós vivíamos por décadas? É um Evangelho onde nós procuramos viver a realidade como igreja, vivendo os princípios bíblicos, talvez voltando um pouco lá na igreja de Atos, compartilhando nas casas, discipulando uns aos outros e observando com um pouco mais de eficácia, um pouco mais de eficiência, os princípios da palavra de Deus. Então, nós não temos um estatuto nosso, como igreja, o nosso estatuto é este. E várias igrejas têm leis e estatutos próprios. Temos problema nenhum com isso. Nós entendemos que nós não deveríamos fazer desta maneira. E, dentro dessa visão do Evangelho do Reino, seria que todos fossem discipulados. Nada mudou. Continua a mesma coisa. Vamos continuar discipulando uns aos outros. E, com o passar do tempo, eu vejo que isso eu vejo já há muito tempo. Surge uma igreja nova, ela surge com uma revelação muito gostosa, e aquilo vai acontecendo, e com o tempo, a gente, homem, liderança, vai tentando colocar aquilo, enrijecendo aquilo, colocando aquilo dentro de um colchão. Tem que funcionar dessa maneira. E desta forma, muitas vezes, nós limitamos o Espírito Santo de atuar no nosso meio, porque acabamos criando um ritual. E eu creio que o Senhor quer acrescentar, a partir de agora, dentro da visão do Evangelho do Reino, é como se fosse... Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. O meu celular, não sei se a cada 15 ou a cada 20 dias, pede uma atualização. O de vocês pede atualização? E aquela atualização, ela dá uma melhorada na letra, ela dá uma melhorada na velocidade, ela dá uma melhorada nos textos, na busca. Por isso é que ele se atualiza cada dia. Porque tem pessoas lá trabalhando o tempo todo, para quando a atualização chegar, ela lança e atualiza o seu celular. Eu confesso que nem sempre eu gosto, porque às vezes eu estou acostumado, aí chega uma atualização que muda todo o WhatsApp. Como é que é, né? Mas, uma atualização que eu vejo que Deus quer fazer dentro da visão que nós temos de Evangelho do Reino, é implantar entre nós uma cultura chamada cultura da honra. Agora sim, querido, projeta lá para mim, por favor. Que eu queria que vocês prestassem atenção primeiro para mim e pedir ele para tirar lá. O que é a cultura da honra? Olha só. Se você puder, por gentileza, projetar Romanos 12, 10 para nós também. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor fraterno é esse amor que me permite beijar o irmão e não ficar com vergonha. Por quê? Porque é um amor que vem do trono de Deus, esse amor fraterno, de irmandade, esse amor que a gente também chama de ágape. É um amor que Deus coloca no nosso coração. A cultura da honra é uma forma, está escrito errado ali, de relacionamentos baseada em valorizar, estimar e tratar todas as pessoas com distinção. Independente da sua posição, ela visa criar um ambiente seguro, livre de medos e fofocas, onde a presença de Deus possa fluir, incentivando a celebração do sucesso alheio em vez da competição. Arima, e você falar de competição não é uma coisa muito ruim para se falar dentro da igreja? Irmãos, eu conheço o potencial nosso como ser humano. Eu conheço o meu potencial. Conheço o potencial de gente, que a gente trabalha com gente, não é? E uma coisa que Deus quer fazer entre nós é que quando homens como esses aqui são levantados, ou quando alguém se desponta dentro da igreja com um dom, com uma capacitação, ao invés de nós que estamos à frente ter ciúme daquela pessoa que está se destacando, nós vamos querer que essa pessoa se levante com os dons que ela tem para cooperar com o propósito máximo, que é o reino de Deus, que é o evangelho do reino. Então, essa é uma cultura onde nós, como discipuladores, vamos investir, equipar o nosso discípulo para que ele vá mais longe do que eu fui. Mas essa cultura não existe deliberadamente no meio evangélico. Infelizmente, eu preciso dizer isso para vocês. Muitas vezes, quando tem uma pessoa se destacando, e se a liderança ela está insegura com o papel dela, ela fica com medo do tapete ser puxado. Ou fica com medo do irmão ser, entre aspas, independente demais e fugir ao controle. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas uma coisa eu quero aproveitar aqui hoje, e queria que você prestasse atenção nisso. Eu vou tentar me explicar para ver se você vai compreender. Quando nós começamos, eu jovem lá atrás, com a visão do Evangelho do Reino, que tínhamos discipulado, de certa forma nós exercíamos uma força em cima dos discípulos para que eles não pecassem. A intenção sempre foi boa, mas com o decorrer do tempo, nós entendemos que o discipulado, ele precisa ser, qual foi o chamado? Ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou ordenado, depende da tradução. E com o passar do tempo, nós fomos tendo um entendimento de que o papel do discipulador é equipar o discípulo. E já fazem alguns anos que nós não temos exercido mais um discipulado, onde você precisaria dizer, eu vou viajar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um tênis. Eu admito, e estou aqui para pedir perdão para vocês. Muitos de vocês vão falar assim, Ari, mas eu nem
nem participei disso. Não participou. Porque tem muito tempo que eu já abandonei essas práticas. Mas eu quero dizer para você que dentro da cultura da honra, de nós amarmos uns aos outros e respeitarmos uns aos outros, não se pode exercer nenhuma forma de governo sobre os discípulos. Por quê? Nós precisamos equipar vocês e levar vocês a raciocinar, a ler a palavra e vocês tomarem as decisões pessoais das próprias vidas. E pode acontecer um erro do discípulo querer agradar o discipulador e ele não faz determinada coisa porque o discipulador não gosta que ele faz. Ele não faz para Deus, ele faz para homens quando ele faz isso. E isso não é bênção, isso não edifica. Por quê? Porque nós não ensinamos dessa maneira o discípulo a ser maduro e a ele tomar as próprias decisões que cabe a ele. Lógico, as decisões que ele tomar, que um líder da casa tomar dentro da sua casa, ele vai ser responsável por aquelas decisões que ele tomar. E eu não tenho autoridade bíblica para impedir que um líder de uma casa tome uma decisão dentro da casa dele. E no passado, muitas vezes nós chegamos até a acreditar que nós poderíamos fazer isso. Então, se você sofreu alguma coisa desse tipo, estou falando dos mais velhos, né? Perdão, eu quero pedir perdão. Porque não é isso, não é essa forma. Em compensação, eu preciso equipar vocês e todos os discipuladores para você ser um indivíduo instruído, para você tomar suas decisões e arcar com elas. Porque senão nós decidimos pelo discípulo e muitas vezes já houve caso de discípulo que falou, mas eu fiz porque você mandou, ou eu fiz porque o meu discipulador pediu, mas eu não queria ter feito. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Nós não temos governo sobre a vida das ovelhas. As ovelhas não são nossas, elas pertencem ao Senhor. Amém? Então, eu queria deixar isso claro, porque precisa fluir com liberdade. Os pontos fundamentais da cultura da honra incluem honra incondicional. Vamos falar sobre isso. Existem igrejas confundindo essa honra incondicional, de que vocês, perante nós, autoridades, vocês têm que nos servir. Obrigatoriamente. Não é isso que a palavra diz. Sabe por que não é? Porque o próprio Senhor Jesus, Senhor zilhões acima de nós, pastores ou líderes, Ele nunca obrigou alguém a reverenciá-lo ou a servi-lo. Está na Bíblia isso? Você já viu Jesus? Me serve. Se ajoelha diante de mim e me dê honra. Não. O nosso Senhor Jesus se cingiu com uma toalha, foi lá lavar os pés dos discípulos e ele disse, e Pedro disse, não vai lavar meu pé não. E Jesus disse, se eu não lavar o teu pé, os seus pés, eu não tenho parte com você. E Pedro disse o quê? Não lava só o pé, lava o corpo. Então essa honra incondicional, ela não é só daí para aqui. Ela é daqui para aí. Você pode perceber na palavra de Deus que Jesus, os mais maltratados, era o que ele mais amava.
a prostituta que estava lá, pegamos ela em adultério, que tinha toda a lei de Moisés para ele poder falar assim, apedreja essa pobre coitada. E ele falou o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitos religiosos, líderes, jamais entrariam na casa de Zaqueu. Ladrão, já excluído. Muitos de nós, religiosos, não chamaríamos Mateus para andar conosco, porque ele fazia parte da coletoria romana. Então, amados, nós não podemos permitir que a cultura evangélica, no geral, sem citar nome de igreja nenhuma, que muitas vezes coloca pastores numa posição assim, muito superior, isso tem que cair por terra na nossa mente, porque isso não existe. Sem dúvida alguma, existe homens que Deus colocou em posição de liderança, existe. Devemos respeitar esses homens. Eu também tenho homens acima de mim aos quais eu respeito. Sempre vamos ter. Mas, enquanto homem, eu sou homem. O mesmo sangue que cobriu aquela prostituta lá no passado, aquele Zaqueu ladrão no passado, é o mesmo sangue que me cobriu. Então não há distinção, não há diferença, há distinção do posicionamento em que o Espírito Santo coloca uma pessoa dentro do corpo. Amém? E isso está lá em Hebreus, nós devemos respeitar os nossos pastores e guias, fazer o possível para ouvi-los e seguir a sua orientação, isso é bíblico. Mas nós, líderes, não podemos nos colocar numa posição de que eu sou o clero, você é o povo, porque isso não é real. E dentro da cultura da honra, vocês vão nos honrar como autoridade, porque Cristo está em nós. Não é porque eu tenho qualquer coisa de melhor. E sabe de uma coisa? Muitas vezes no meio da congregação, tem pessoas de competência maior que a mim mesmo, que as minhas. Gente, empresários, profissionais que falam línguas, muitas línguas estrangeiras, que é formado, que tem curso, pós-graduação. Às vezes tem muita gente que tem uma qualificação humana muito maior que nós que somos pastores. Só que essa qualificação é uma qualificação mundana, secular. Ela não pode exercer isso aqui dentro. Aqui dentro tem que ser as pessoas que Deus escolhe. E sem dúvida nenhuma, eu vou dizer para você, as pessoas que Deus escolhe para estar à frente, são mais as pessoas que são parecidas com Jesus, ou que pelo menos estão lutando para ser, que não têm indisposição de lavar o pé de alguém. A maioria desses homens que estão aqui à frente são homens que até hoje, se precisar de limpar banheiro, eles limpam. O Fábio, há pouco tempo, estava aqui limpando banheiro. Privada, suja, fedida. Casa privada aqui, vou contar para vocês, já tem dia que é um sacrifício limpar esse banheiro. Porque às vezes chegamos aqui, teve festa no sábado, e nem sempre está tão limpinho. Mas você chega aqui e pega limpinho, porque tem uma equipe de irmãos que vem antes limpar. Mas muitas vezes, muitos de nós pastores já fizemos isso. O que eu não acho vantagem também. Temos que fazer. Esse é o coração de quem serve. Então, o que eu quero trazer para vocês é que dentro da cultura da honra, todos nós trabalhamos como equipe, trabalhamos juntos. Ainda que o pastor, o discipulador, alguém tenha uma posição de um certo destaque, mas isso não é para gerar medo, isso não é para gerar distanciamento. Se houver amor entre nós, tudo isso vai funcionar sem desrespeito, sem precisar de
de falar, eu sou pastor, eu sou diácono. Não precisa. Vocês estão entendendo que a gente precisa de trazer essa cultura de amarmos e respeitarmos uns aos outros. Eu quero andar um pouquinho mais. Então, a honra incondicional, tratar a todos com alta consideração, do mendigo ao líder, enxergando valor em cada pessoa, enxergando cada pessoa com os mesmos valores que Deus conferiu a elas, respeitando a função de cada um dentro do corpo, a igreja. Vamos passar para o próximo. Olha só, uma das coisas mais destrutivas que existe dentro do grupo, eu ia dizer evangélico, mas é de qualquer grupo, católico, seja qualquer grupo, seja um grupo de jogo, seja um grupo de qualquer coisa. Gente, fofoca não é uma coisa nobre, não é do trono. A fofoca, você falar mal de um líder, você falar mal de um irmão, você levantar suspeita, isso destrói a gente, destrói a nós mesmos quando você, sabe, fala mal de um irmão. Preste atenção aqui. Mas também não é só você não falar mal. Isso aqui, olha aqui para mim, isso aqui é canal de Deus. É com isso que você prega o evangelho. É com isso também que você amaldiçoa uma pessoa. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, esse instrumento, boca, comunicação, quando você fala, você profere uma bênção ou uma maldição. Por quê? Toda autoridade me foi dada nos céus, e ele conferiu essa autoridade a quem? A nós. E na hora que você, repleto de uma autoridade do Espírito Santo, você amaldiçoa uma pessoa, ou você levanta suspeitas de uma pessoa, você está fazendo o quê? Você não sabia disso, mas você está usando a autoridade que você tem espiritual para destruir alguém. Porque agora ela é inerente, ela faz parte da sua vida, essa autoridade espiritual. Porque você é filho de Deus. Então, cuidado. Quando a palavra de Deus fala que há poder nas suas palavras, a Bíblia diz que nós seremos julgados ou absorvidos por aquilo que nós falamos. Você que tem a língua um pouquinho leve, fluida, que fala às vezes sem filtro, fala o que quer, a hora que quer, eu vou dizer para você uma coisa, dá uma parafusada nela, porque ela pode levar você à ruína. Então o que nós devemos fazer? Essa também faz parte da cultura da honra. Eu vou usar a minha boca para abençoar o irmão. Vou dizer que o Senhor te abençoe, vou dizer versículos da palavra, eu vou levantá-lo, exortar. Sabe o que é exortar? Exortar não é admoestar, é você chamar a atenção seguramente de uma pessoa, mas exortar é você colocar para cima. A Bíblia diz que a palavra profética ela é para exortar, consolar e edificar. E todos nós, olha só, por causa do Espírito Santo, todos nós somos profetas. Não tem o dom de profecia, não é isso. Todos nós, cheios do Espírito Santo, nós podemos abençoar, orar por alguém, alguém ser curado, ou você pode amaldiçoar uma pessoa, trazendo uma palavra de ruína para a vida dela. Então, nós devemos ter cuidado com esse instrumento. Na cultura da honra, o irmão chega para nós e fala assim, mas hoje eu não estou bem. Você vai chegar para o irmão, vai ministrar para ele. Em vez de você julgar o irmão mais para baixo, morro abaixo, né? Você vai ministrar palavras de vida. Deus já disse que nós somos escolhidos, estamos assentados nos lugares celestiais. Então é isso que você tem que trazer à memória. Tudo aquilo que edifica.
Amém, irmão? Porque assim nós nos edificamos, nós nos protegemos e nós nos abençoamos. Já basta Satanás e o mundo para poder falar mal dos crentes de nossas vidas. Não podemos implodir, nós não podemos nos autodestruir. Prática de falar bem das pessoas, encontrando e destacando suas qualidades. Por que, eu não sei, é herança portuguesa? Não sei se é herança portuguesa. A grande maioria de nós vê que os portugueses, eles são meio um pezinho na cova, né? Minha avó era portuguesa, é pezinho na cova, coitada. Então, assim, parece que a gente, você está gorda, você está feio, esse cabelo, essa barba, esse pé, né? Sei lá. Parece que você pega aquilo que a pessoa não quer, você está careca, caiu o cabelo. Por que a gente não olha a parte boa e fala primeiro a parte boa? Destacando suas qualidades, em vez de espalhar comentários negativos, utilizar do seu instrumento boca para edificar, consolar e exortar, dar suporte através dos princípios bíblicos, trazendo-os à memória dos irmãos como uma palavra profética. O irmão, hoje eu não estou bem não. Eu falei, irmão, tudo bem que se você não esteja bem. A Bíblia diz que há lugar para todas as coisas. Se o irmão está chorando, não tem problema, chorar não mata, até desentope os canais lacrimais. Chora com ele. Não tem problema chorar, que a gente é emocional. Nós temos, irmão, nós temos raiva. Você só não pode utilizar da raiva para você querer matar a sogra. A sogra tinha que vir, né, coitada? Todas as vezes ela vem. Mas nós somos emocionais. Não há problema. Quando Jesus viu Lázaro lá, o que aconteceu com Jesus? Eu não sei se ele viu ou se estava no caminho ainda quando ele chorou, mas ele chorou. Ele era Deus. Mas ele era amigo de Lázaro. Ele usou das emoções, ele não teve menor constrangimento, menor vergonha, ele chorou. A Bíblia, a palavra, muita gente diz que homem não chora, né? Chora. Se Jesus chorou, por que eu não vou chorar? Talvez os orgulhosos não chorem, mas o homem pode chorar. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: usa isso para edificar. Porque se você usar isso para destruir, você está se autodestruindo. Porque a palavra de Deus também diz que 7 coisas Deus desaprova e uma Deus abomina, que é o irmão que cria divisão entre os irmãos. Vamos passar para o próximo tópico. Ambiente de confiança. Romper com a cultura de desconfiança e controle, substituindo-a por um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para crescer, onde o medo, esses erros todos são meus, tá? Eu não tive tempo de corrigir, me perdoa, depois eu corrijo, mando já corrigido. O medo da competição não lhes obriga a defender sua posição para que ela permaneça. Sabendo que o Senhor chamou a cada um com um propósito e que, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo em amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Provém de 1 João 4,18. Indicamos que o amor perfeito, especialmente o de Deus, elimina o temor e a insegurança. O medo está associado ao castigo, enquanto o amor pleno traz confiança e segurança, eliminando a necessidade de receio. Estou falando isso que alguns irmãos, em um determinado passado, quando um irmão errava, às vezes nós puxávamos a orelha daquele irmão com uma força que nós não precisávamos nos puxar. Aí o irmão ia para casa magoado, ofendido, e até ele reverberar e recuperar, ele voltava
E às vezes não tinha nenhuma restituição, às vezes, da nossa parte. Estou falando sério. Estou falando que essa cultura passou, isso mudou. Até para você exortar um irmão hoje, como que você faz? O que a palavra de Deus diz? Nós devemos exortar em amor. Exortar assim, admoestar em amor. Irmão, o que você está fazendo, querido? Não com aquela cara, aquele semblante de punição. Olha para mim, aquela cara feia, a pessoa está com fome, né? Aquela cara feia, você errou de novo, mas de novo. Aí a pessoa já fica ali, nem um pé de couve para ela esconder. Não é isso que vai, não é a minha cara feia, não é a cara feia, não é o tom do discipulador que vai fazer você mudar. Porque não foi o tom de Jesus que fez a prostituta parar. Não, aliás, muito pelo contrário, foi o tom, mas não foi a cara feia, foi o amor. Foi o amor a Zaqueu que fez com que o cara se quebrantasse e se arrependesse. Então, essa cultura, eu gostaria que nós absorvêssemos isso nos nossos discipulados. Então quer dizer agora, Ari, que eu estou livre para fazer todas as coisas. Você sempre esteve livre para fazer o que você quiser. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo disso. Só que é o seguinte, você vai arcar com as decisões que você tomar. E não você tem que ser punido por mim ou por qualquer outro porque você não obedeceu. Quem tem que trazer, a palavra diz que aquilo que nós praticamos vai ter uma consequência. Então, quem vai trazer uma consequência para você vai ser o próprio Deus. E eu diria para você, não brinque com ele. Hebreus 10 diz que nós não devemos brincar com o Senhor. Mas, eu já tenho praticado isso faz tempo agora, que quando um discípulo erra, eu vou andar com ele mais. Eu vou amá-lo. Ele ainda está errando, ainda às vezes, mas eu vou amá-lo. Mas o fato de eu amá-lo não me impede de dizer para ele com clareza as escolhas que ele está fazendo naquele momento. E eu entrego para ele a responsabilidade da vida dele, que pertence a ele, não a mim. Porque às vezes, no intuito de não deixar o discípulo errar, muitas vezes eu fui duro com os discípulos, mas lá atrás, né, no intuito dele não errar. Só que eu errava na minha postura. Aí o discípulo ficava sem saber. Ele me ama, não me ama, porque eu sei que ele me quer bem, mas a maneira como ele falou me feriu. Não é? Então, não tenho praticado isso mais. E se algum dia eu vier a dar alguma palavra, eu vou pedir perdão. Porque uma das coisas mais importantes que tem dentro do Evangelho do Reino, e que a gente fala que, em Romanos fala lá, que Deus criou uma grande família semelhantes a Jesus. Não é isso que nós sempre pregamos? Uma grande família semelhante a Jesus? Então, nós devemos ter a semelhança do seu amor, a semelhança da sua misericórdia, mas muitas vezes nós temos a semelhança do fariseu, que no período de 400 anos em que o Deus parou de falar, à lei de Moisés foram acrescentadas muitas outras leis que não foram as de Moisés, acrescentadas pelos fariseus, que não foram leis dadas por Deus. Leis como as pessoas conduzem com braço humano. Então, queridos, se você tem uma semelhança com Jesus, preste atenção, você vai ter um semblante de humildade, porque Jesus era humilde, não vi Jesus humilhar ninguém. Você vai ter palavras de consolo, no intuito de resgatar aquela pessoa que está andando no erro. Não, gente, eu vou falar para vocês, nunca vi um discípulo mudar pela cara feia que eu fazia. Não mudava. Sabe o que acontecia? Eu gerava ira no coração dele,
indignação no coração dele, gastava meses para ele poder voltar ao normal, porque eu tinha endurecido uma mão que Deus nunca mandou eu fazer. Mas eu achava, eu fiz o errado achando que eu estava fazendo certo. Então, queridos, quero dizer para vocês hoje, Deus quer tocar nas nossas vidas, trazendo clareza. Vamos voltar lá, querido, por gentileza. Confronto e conexão, Colossenses 1, 28 a 29. Você pode colocar para mim, querido, por favor? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, do Espírito Santo de Deus, não a minha, que opera eficiente em mim. Então, o nosso papel é ensinar e não decidir pelo irmão. E se o irmão tomar uma decisão que não, se você tem até conhecimento que não é o melhor, eu creio que na nossa liberdade você pode falar, irmão, veja bem, por que eu entendo que essa decisão, comprar o carro agora, sendo que você está pagando várias prestações no banco, não seria legal. Por causa disso, disso e disso. Contudo, se você decidir comprar o carro, a gente chora junto, andando dentro do carro. A gente chora junto. Ai, meu Deus, não devia ter comprado esse carro. Não devia ter comprado. Agora você ainda tem que pagar gasolina e várias coisas, pedágio. Mas eu estou junto, estou junto contigo. Sabe por quê? Eu me lembro uma vez, a Isa, ela vivia enfiando o garfo na tomada lá de casa. Eu falava, criatura, não enfie o garfo na tomada. Eu ficava com raiva, minhas veias quase explodiam, eu queria esganar a menina. Aí ela olhava para mim assim, com o garfo na tomada. Eu pensei assim, eu estava perto da chave lá para desligar, né? 110 não mata assim. E qualquer coisa eu desligo a chave. E deixei ela com o garfo. Rapaz, essa neguinha tomou um choque, o cabelo dela chegou a subir. Ai, mãe, pai, nem falava direito. Nunca mais ela enfiou o garfo na tomada e nunca mais eu passei raiva. Nunca mais eu passei medo do pessoal achar que eu matei a filha eletrocutada, que eu era um pai ruim. Então, lógico, se ela fosse no 220 ou colocar uma mão molhada, né, e ela ia morrer, eu não ia deixar. Então, às vezes, a gente precisa deixar o discípulo dar uma escorregadinha nas decisões dele para que ele amadureça. Amém? Com esse cuidado de pai, com esse cuidado de não deixar a coisa extrapolar. Vamos lá. Acredita-se que a honra permite confrontar erros com a verdade. Presta atenção lá. Mas em um ambiente de amor, sentando à mesa para resolver questões, sem quebrar a aliança. Porque às vezes você era duro com o discípulo e rompia aquela amizade, rompia aquele relacionamento. E ficava ruim. Depois você não queria nem ir para o discipulado mais. Vamos lá. Por vezes confrontamos uma situação em um tom carregado de força e às vezes até julgamento. E com isso criávamos um ambiente de tensão, uma atmosfera de punição, onde a misericórdia só era capaz de produzir seus frutos depois de o pecador ter sentido na pele um preço por seu erro, imposto por quem o interrogava. O intuito era que o indivíduo não voltasse às suas práticas anteriores. Mas isso não tem fundamento no comportamento que o próprio Senhor da igreja aplicou durante seu ministério aqui entre nós.
A misericórdia e o amor com que Cristo abordou os pecadores e seus pecados não condiz com esta prática. Não condiz. Ari, mas a igreja vai virar uma bagunça. Não, não somos nós que organizamos a igreja. É o Espírito Santo que organiza a igreja. Nós somos só instrumentos. Só. Propósito. O objetivo final é criar uma atmosfera propícia para o sobrenatural, milagres e avivamentos. Sim, alguns princípios conhecidos nos evangelhos são colocados em prática dentro desta cultura. Pode passar, meu querido. Eu vou adiantar aqui para a gente não terminar tarde. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só para a gente trazer a memória. Vamos lá, querido. Alguns princípios fundamentais. Primeira coisa que a gente tem que saber, que Deus é amor. Nossas práticas devem ser a partir desse sentimento verdadeiro. Precisamos de cura. Por esse amor, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos hoje no reino do Filho do seu amor. Tudo que tem que funcionar entre nós tem que ser o amor ágape, a honra, o valorizar um ao outro. Vamos lá. Ele nos adotou, colocou em nosso dedo uma aliança de família, um anel / aliança de família. Deu-nos novas vestes e forjou nossa nova identidade. Fala comigo. Hoje eu sou filho de Deus. Se você não age como filho, você não consegue ter o mesmo DNA do seu pai. Já filiados, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Ele. Agora somos príncipes e princesas e devemos pensar e agir como tais. Fala para o seu vizinho, você é um príncipe, você é uma princesa, mas não erra o sexo não, fala a verdade. Você é um príncipe. Não se preocupe. Na Disney até o sapo também é príncipe. Brincadeira. Então, querido, por que eu sou príncipe? Porque eu sou filho de quem? Aleluia. Então, meu irmão, você tem que viver como filho do rei. Soberbo? Não. Jesus era o filho do rei e ele esteve aqui entre nós e ele o quê? O que fala em Filipenses? Ele se humilhou, abriu mão da sua glória, se despiu. O filho do rei fez isso. Você é semelhante ao filho do rei, então você tem que fazer isso também. Transformou completamente nossa maneira de pensar, retirando de nós o pensamento escravo, órfão, e o substituindo pela mente de Cristo. Aqui comigo, está acabando, nós já estamos indo embora, estou com o pé na rua, espera aí. Pensamento órfão é, Deus não me ama, crianças, vou dar falta para vocês. Deus não me ama, eu sou ferido, não deixo ninguém me amar, dentro do casamento não deixa nem meu casamento desenvolver, porque eu não deixo ninguém me amar, eu não consigo acreditar que alguém me ama, porque eu fui ferido lá atrás. Irmão, aqui comigo, se você nasceu de novo, o que aconteceu lá no seu passado, na sua criação, zerou quando você batizou. Você saiu daquele mundo e foi transportado para o reino do Filho, do amor de Deus. É essa mente que nós temos que ter hoje. Amém? Senão você vai arrastar aqueles fantasmas da educação de família, porque a minha mãe era assim, o meu pai era assim, o meu legado é ser assim. Não. Morreu. Vamos terminar.
A atmosfera gerada por uma igreja, olha lá, lê comigo, onde todos têm os princípios citados acima, proporciona um ambiente propício para uma plena atuação do Espírito Santo. Com nossas mentes voltadas para o que está nos céus, podemos vivenciá-lo, o reino de Deus, aqui na terra com liberdade, sem nenhuma condenação que nos desautorize. Desta maneira, a cultura da honra aplicada dentro do evangelho do reino traz a atuação do terceiro céu para a terra, isto é, do trono de Deus. Neste lugar haverá muito mais curas físicas, emocionais e espirituais. Neste lugar haverá uma fluidez natural do Espírito Santo. Neste lugar santo, a bênção de Deus será ordenada sobre a sua igreja, e assim as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá. Desapeguemo-nos hoje da nossa velha maneira de pensar e assumamos hoje essa nova identidade em Cristo Jesus. Então você já tem, eu trouxe uns princípios de algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. E eu já vejo transformação na vida da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus vai, esse ano eu tenho brincado, né? Chamada desse ano de ano do jubileu. O ano do jubileu era quando eu fazia 50 anos lá no Velho Testamento, que muitas coisas eram restituídas, devolvidas, perdões eram dados. Enfim, é grande a coisa, mas é bênção. Essa igreja vai multiplicar em todas as localidades. Aonde você tem aquela célulazinha pequena lá, ela vai multiplicar, multiplicar. Você vai ver que no final desse ano a gente não vai estar cabendo nesse lugar aqui mais. Porque Deus vai fazer. Posso estar experimentando isso de uma forma maravilhosa. Então olha só. Eu tenho mais duas coisas para fazer antes de nós irmos embora. Primeiro eu queria apresentar o Benício, filho da Carla. Quem é o Benício? Poder trazer aqui, vem aqui. Quem acompanha a Carla, quem faz parte do grupo dela lá, vem aqui à frente com ela. Nós vamos apresentar o Benício ao Senhor, pedir à igreja para estender as suas mãos e orar sobre a vida do Benício. Enquanto ela se prepara, eu vou dar um aviso. Aqui comigo. Nós temos 2 grupos de intercessão pela vida da igreja. E independe da localidade onde você está, você faz parte desse grupo caso queira. A Marta, fica em pé, Marta. A Marta lidera um grupo de mulheres e eu estou liderando um grupo de homens online. Segunda-feira, no meu caso é segunda-feira, a cada 15 dias, às 8 da noite até às 9, 1 hora só. E a Marta também vai ter os dias dela específicos, segunda-feira. Se você quiser fazer parte deste grupo de intercessão, entre em contato comigo e as mulheres entram em contato com a Marta e nós vamos incluir você no grupo de intercessão. Se você não é dessa vibe de intercessão, fica em paz, tá? Mas se você é, procure a gente. Então, quem que é o Benicinho? Benício. Aqui estão quem está acompanhando lá na célula. Eu queria pedir a vocês que nós pudéssemos ficar em pé e estender as mãos. Nós vamos orar, abençoando a vida dessa criança. Nós não fazemos o batismo de criança, mas nós os abençoamos em nome de Jesus, até que eles cresçam e tomem a decisão particular de servir ao Senhor. Amém? Amém. Amém, Senhor, nós abençoamos a vida do Benício. Declaramos a unção do Senhor sobre ele, declaramos a cura do Senhor sobre ele, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessa criança, edificando, trazendo o Senhor cura, trazendo livramento, trazendo entendimento, desenvolvimento em todos os aspectos, e que ele possa também ser um homem crescido
que possa tomar a decisão de te servir com toda a graça, colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dele. Proteja de queda, Senhor, de queimadura, de pessoas más, de animais peçonhentos, de toda sorte de malefício. Nós pedimos que o Senhor proteja a vida do Benício nessa manhã. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, a igreja ora, abençoando-o em teu nome, o nome de Jesus. Amém. Obrigado, Carla. Podem se assentar. Amados, confirmem para mim a próxima reunião no salão. Nossa próxima reunião será daqui a 2 finais de semana, lá na Casa de Portugal. Todos estão convidados a participarem lá. A Marta vai pegar para mim o dia certo ali. Eu vou chamar o Fábio, que é líder do grupo. Ele precisa fazer um comunicado para a igreja. Amados, o que o Ari acabou de falar aqui é tão tremendo, porque nós somos corpo de Cristo. Quando nós lemos a palavra e a nossa doutrina, a Arizão até trouxe a palavra impressa aqui para poder mostrar hoje, assim. Tudo que está aqui a gente procura viver como doutrina e ensinamento. E Jesus falou que nós deveríamos ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos ensinou. Então, para a gente cumprir isso, a gente precisa entender e aprender aquilo que Ele nos ensinou. E aí vemos a palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus, isso se torna verdade, isso se torna a nossa doutrina, isso se torna a nossa vida. Nós passamos a viver por aquilo que aprendemos do Senhor Jesus, por aquilo que vemos na palavra, por aquilo que foi revelado por Deus na palavra. Jesus, em João, ele está orando ao Pai e ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E ele está orando por nós. Ele fala: eu rogo por esses, mas não só por esses. E ele está falando dos discípulos que estavam ali com ele naquele momento, mas por todos aqueles que virão a crer em meu nome. Então, isso chega até nós e chega até todos aqueles que vão conhecer o Senhor ainda. Então, quando o Ari fala aqui de ampliarmos a nossa visão, não é mudar. É a gente conhecer mais do Senhor, e porque conheceu mais do Senhor, a gente passa a viver mais de acordo com aquilo que Ele deseja. Isso significa o quê? Ordem. A igreja, e graças a Deus por isso, nós temos uma informalidade que é bênção. Né? Nós não, pode ver, e aí é característica de cada um, mas você dificilmente vai ver os irmãos aqui de terninho, vindo pregar de terno, e eu não estou dizendo que quem está fazendo isso está errado, mas é um costume, é uma liberdade que nós temos, porque entendemos que a palavra nos dá essa liberdade. E graças a Deus nós aplicamos essa liberdade em muito daquilo que nós vivemos. Mas não é porque temos liberdade que não temos ordem. Não é porque nós não temos protocolos que as coisas são feitas de qualquer forma. Muito pelo contrário. A palavra fala que aquele que trabalha, que tem um mestre, que tem um patrão, que trabalhe para esse patrão como se fosse para quem? Para o Senhor. E nós trabalhamos para o Senhor. E se trabalhamos para o Senhor, nós vamos fazer o quê? Dar o nosso melhor, dar a nossa seriedade, dar a nossa excelência. Quando o Ari falou, no passado nós erramos, os irmãos podem crer que não erramos porque queríamos errar. Erramos pelo zelo. O zelo, a correção, muitas vezes nos faz errar. Por excesso, não porque a gente quer, mas para que a obra seja feita de acordo com aquilo que a gente vê na palavra, com amor. E quando nós falamos do amor e mostramos que Deus é amor, e a gente fala que esse é um princípio, a gente acabou de ler ali onde o Ari estava falando, Deus é amor. Mas na mesma medida, Ele é justiça. Na mesma medida, Ele é santidade. E essas virtudes que vêm do Pai, elas é que nos enchem. Nós não temos em nós e de nós um amor como o amor que vem de Deus, nem justiça, nem santidade. Nós precisamos do Senhor para isso.
O que eu estou falando aqui é porque eu quero fazer um comunicado para os irmãos de uma exclusão. De um irmão que estava caminhando conosco, mas preferiu seguir em pecado. E quando nós falamos isso, é com o coração doído. Porque quem anda junto, anda porque ama. E quando a gente anda junto, a gente vai desenvolvendo amor. E a gente não quer chegar no momento de fazer um comunicado como esse. Os irmãos podem apostar que andamos, voltamos, insistimos, caminhamos, choramos, oramos. E não estou falando isso aqui por mérito nenhum, porque fizemos tudo isso por Jesus, Cristo. Mas quando alguém escolhe o pecado, é o único momento em que o Senhor não tem como acessar aquela pessoa. Existe uma passagem na palavra que fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas perceberam como isso funciona? Isso é para todos nós. O dia em que nós ouvimos a voz do Senhor é porque Ele nos chamava, Ele batia a nossa porta. João 15, verso 16 fala: não foram vocês que escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele bate. Mas quem abre é cada um de nós. Para o Senhor fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, você precisa escolher. Você precisa falar: vem, Senhor, pode fazer. Senhor, eu nem sei como é ainda, mas pode fazer. Andar com o Senhor tem um pressuposto que é fé. A palavra fala que cada um de nós foi salvo pela graça, mediante a fé. E essa é a linguagem do reino de Deus. E ter fé é ter a consciência de que eu faço as coisas para o Senhor, dando a liberdade para Ele me transformar. O convite de Jesus para nós é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é uma decisão pessoal. Amados, eu estou falando tudo isso porque é a mesma condição para qualquer um de nós. Esse é um chamado de amor. Parece que é um filtro muito, muito fechado, muito pesado. Abrir mão da própria vida, tomar a cruz e seguir Jesus. Mas não é. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. A cruz é a nossa segurança. Estar na cruz com Jesus é a nossa segurança. Queridos, eu quero comunicar o desligamento do Rodrigo. Rodrigo, marido da Carla, para vocês terem uma ideia, a gente caminha desde 2017 juntos. Batizamos, andamos com ele, e por inúmeras vezes, com muito amor, com muito cuidado, ministramos. Ele entendeu, ele veio, e eu quero dizer para os irmãos que ele entende a situação dele de pecado, mas ele não abriu mão do pecado. Então, o que nós precisamos fazer é excluir o Rodrigo do que a gente entende que são os irmãos que são cobertos pela igreja em Campinas. Ninguém está excluindo o Rodrigo das nossas vidas, ninguém está fechando a porta, nós temos as portas abertas para quando ele quiser, quando ele se arrepender, nós vamos estar de braços abertos, prontos a amá-lo, a recebê-lo, mas nesse momento, como ele está vivendo, é algo que só ele pode mudar diante de Deus. E por mais que nós tenhamos o desejo de andar com Ele, de cobri-lo, de abençoá-lo, com a escolha dele em permanecer em pecado, a gente não consegue fazer isso. Então, para o bem do corpo de Cristo, vejam bem, do corpo, porque nós somos unidade. Se o pecado ele permanece no nosso meio, isso corrói. E aí, eu não estou fazendo isso porque eu sou mais santo do que ele. Eu preciso da mesma forma que ele precisa de Jesus. Todos nós precisamos. Mas eu preciso fazer a escolha de permanecer em Jesus. Quando eu faço a escolha de não permanecer e continuar em pecado consciente, então a gente não tem como acolher dessa forma. Os irmãos estão entendendo? Desejamos, ansiamos, queremos. O Rodrigo tem família aqui. Desejamos um momento que ele esteja aqui, pedindo perdão para o Senhor,
arrependido, querendo voltar à vida com o Senhor. Eu quero que junto conosco, porque nós insistimos fazendo isso, temos orado pela vida dele, eu quero que você também ore, mas para que o Senhor alcance o coração dele, para que haja arrependimento, porque sem arrependimento o Senhor não consegue vir e fazer a obra dele. Amém, queridos? Então, com dor, mas também com correção, né, diante do Senhor, que eu quero comunicar isso para a igreja. A Carla está entre nós, a Carla continua conosco, constrangida, por muitas vezes optou por não estar aqui, por vergonha, mas ela está conosco, continua ligada à igreja, sendo acompanhada, discipulada, precisando da oração dos irmãos, do cuidado dos irmãos sempre que possível. Inclusive, a Julinha está internada na UTI com... Acabou de sair? Alice está dizendo que, glória a Deus, acabou de sair. Ela estava com pneumonia. Então, imagina como está sendo a luta. O Rodrigo não está em casa, ele saiu de casa. Então, a Carla está sozinha ali com as meninas. Ele tem ajudado, né, na medida do possível. Então, é uma situação, irmãos, que a gente precisa orar para o Senhor. Restaurar essa família, restaurar a vida do Rodrigo e podemos receber ele de volta. Amém? O Senhor seja louvado. Vamos terminar. Rossi, você pode fazer aquela projeção lá dos... Nós fizemos... Uma confusãozinha foi feita e eu quero esclarecer para vocês aqui. Olha só. Aquele primeiro QR Code da OSIC, Organização Cristã da Igreja em Campinas. Ali, através daquele QR Code, você faz os depósitos dos seus dízimos e da oferta para a igreja. Banco Itaú, a chave Pix é o CNPJ da igreja. Lá na Casa de Portugal, que inclusive eu quero consertar com vocês, a reunião é semana que vem, dia 15, não é daqui a 2 semanas, me desculpem. Aquele QR Code, Banco Mercado Pago, aquele QR Code é que nós criamos uma oferta para pagar aquele salão de lá, porque esse salão daqui sai da OSIC. E o salão de lá sai daquelas ofertas. E tem gente depositando numa coisa em outra, então eu queria esclarecer para vocês, quando vocês forem fazer o depósito, onde devem depositar. E a oferta para a construção da chácara da igreja é aquela chave Pix aleatória. Aquilo ali, a igreja tem uma conta no banco Cora, que é só ofertas que os irmãos dão para a construção da chácara. Amém? Porque o irmão perguntava, mas eu depositei para a chácara, foi para a chácara, não foi para a chácara, então nós resolvemos definir. São só esses 3 meios de depósito que temos. Hoje, se você quiser ofertar para a vida da igreja, até para pagar o salão daqui hoje, é naquele primeiro QR Code. Semana que vem, vão depositar naquele. Quem for para aluguel e quem for dar dízimo semana que vem, também é no primeiro. Então, é bom que vocês tenham essa cópia desses 3, para que vocês não confundam. Nós vimos essa semana, alguém depositou para a chácara no primeiro, e nós tivemos que conduzir. Então, para quem administra isso, a secretária que administra isso, fica complexo. De onde que é esse dinheiro? Fazendo o depósito no lugar certo, o destino dele, porque todo esse dinheiro que está aqui, ele é destinado para a questão de funcionamento da igreja. Amém? Uma última coisa. A irmã veio me procurar dizendo que sobrou muitas coisas. Se você quiser dar uma passadinha lá, está com fome, a lombriga está mordendo, você pode dar uma passada lá e pegar alguma coisinha para você comer ou levar para casa. Pastores e líderes, posso terminar aqui? Tem algum aviso? Tá. Uma coisa está acontecendo, olha aqui. Nós temos uma chácara. Quem nunca foi na nossa chácara, levanta a sua mão. Quem nunca foi? Eu vou dizer para você que você está perdendo, que está ficando um lugar muito gostoso.
temos um quiosque, temos várias plantações de frutas, temos um salão, e nós estamos construindo lá um salão maior. E aos sábados, preste atenção aqui, aos sábados os irmãos oferecem o trabalho, a igreja oferece o dinheiro, almoço, dinheiro não, o material, almoço, e os irmãos têm oferecido trabalho lá no sábado. Então, quem quiser fazer parte do grupo que trabalha lá no sábado, carregando um cimento, um tijolo, coisa boba, qualquer um pode fazer. É só entrar em contato conosco que nós colocamos você na lista que o Caio passa. E o que tem acontecido? Aqui comigo. A grande maioria das vezes, são os irmãos do grupo do Caio que tem ido. Vai irmãos de outro grupo? Vai, mas vai poucos irmãos. E nós não podemos deixar o grupo do Caio responsável por construir uma chácara que é de todos nós. Então eu queria convidar você a, num sábado pela manhã, ir lá ajudar até na hora do almoço, pelo menos, para a gente conseguir construir lá. Porque é nosso. Fala assim comigo, é meu. É seu também. Amém? Vamos terminar. Vamos declarar terminada essa reunião. O casal veio. Coloque-se de pé, irmão. Esse casal aqui, o Paulinho e a Sabrina, são nossos discípulos há mais de 8 anos, eu acho. E eles moravam em Sorocaba, mas se mudaram para Campinas. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a Campinas, e o Fernandinho também, o Paulinho, a Sabrina e o Fernandinho. Em nome de Jesus, muito obrigado. Agora nós estamos realmente terminados. Você consegue dar um abraço na pessoa que está atrás de você? É isso mesmo, é para dificultar mesmo. Uma boa semana, que Deus os abençoe.